BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson Filho. E hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto de magnetismo. E eu começo agradecendo a presença da Ionara Rocha, coordenadora de magnetismo da nossa casa. Ionara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, é um prazer. Também está aqui conosco hoje o Luíde Rocha. Luíde, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Prazer é todo meu, Natália. E também está aqui conosco hoje Daniel Moretti, também um dos magnetizadores da casa. Daniel, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado pelo convite novamente. Hoje nós vamos falar do tato magnético e eu já passo a palavra a Ionara, que ela vai começar, como sempre, aí falando mais um pouquinho sobre passo a passo aí do magnetismo, hoje falando de tato magnético. Bom, o tato magnético é uma capacidade que nós temos de conseguir detectar através do uso das mãos, é como se fosse um scanner, né? E você consegue observar aonde que está o problema daquela pessoa. Mas em termos não só de sintomas, né? Mas muitas vezes aonde está a causa do sintoma que a pessoa está sentindo. É, na minha opinião, uma das ferramentas mais importantes de um magnetizador, porque ele precisa aprender a usar esse tato. E esse tato, você consegue atingi-lo, né, exercitá-los, e através da prática, a cada dia, supostamente, o seu tato vai ficando mais e mais aguçado, ou seja, mais e mais você consegue perceber. Você começa a perceber nos chakras, depois você começa a perceber os órgãos, depois você começa a perceber os nadis, mas eu vou dizer que é o grande problema da maioria dos magnetizadores, porque todos eles se assustam com o tato, né, dizendo que não conseguem, e é sempre um problema. Por isso que eu escolhi que a gente começar a falar sobre tato, porque muita gente tem muita dificuldade em como desenvolver esse tato, em como perceber esse tato. Eu vou deixar aqui, os magnetizadores, por exemplo, o Daniel, dizer pra gente qual é a maior dificuldade dele como magnetizador quando começou, pra gente começar a conversar sobre isso, porque tem muita gente com muita dificuldade com o tato. Não preciso nem dizer, então, né? É realmente o tato. E não é só para quem está começando, não. Às vezes, mesmo com alguma experiência, às vezes, dependendo da pessoa, você fica em dúvida se ou a pessoa não tem problema nenhum ou você não está sentindo nada, né? Mas é muito de concentração, né? Eu, por exemplo, tenho que me concentrar bastante, tenho que prestar bastante atenção para mim conseguir, né? Para outras pessoas já é mais natural. Vai da sensibilidade um pouco também de cada um, né? Vai do exercício, né? Porque é uma coisa que, o que acontece? Quando você começa a aplicar um passe, né? Logo no início, né? Depois que você fizer a relação magnética com o paciente, você já começa com o tato, né? E aí o que acontece? Muitos magnetizadores já fazem o tato, mas já pensando na técnica que ele vai usar. Ou seja, ele não gasta o tempo necessário que ele deveria gastar para fazer o tato, para desenvolver o tato, para praticar o tato. Porque ele já logo está pensando em quê? Que ele tem que atender as pessoas, que ele tem mais 4, 5 ali fora para ele atender, que ele tem uma filha grande, que ele tem gente esperando. Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes a pessoa não dedicar o tempo que ela deveria dedicar para ela praticar isso, para ela desenvolver essa questão do tato. Isso é que eu vejo. Um dos problemas é esse. Você faz o tato, aí eu pergunto para o iniciante,
a não ser em casos de depressão, porque no caso de depressão, a gente não pode fazer muito tato, porque você não pode doar fluidos para a pessoa deprimida, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui, para a gente levar que esse tato não inclui os casos de depressão. Mas em todos os outros casos, casos de câncer, casos de Parkinson, casos de Alzheimer, seja lá o que for, tem possibilidade de você gastar um pouco mais de tempo fazendo o tato. Ionara, o tato é como se fosse uma sintonia com o paciente? Não, a sintonia primeiro, né? Quando você faz a relação, você primeiro entra em sintonia com o paciente. É a relação magnética. Que é a relação magnética. Aí depois você vai passando a mão sobre a pessoa e supostamente aonde tem aquele problema, você vai sentir algo de diferente. No tato você pode descobrir, né, a pessoa que já tem experiência no tato magnético, ela vai ver se o chakra está congestionado, ou se não está, se está precisando de energia ou não. Está carente, está congestionado. Quando fala tato, não é tato com o toque. Não precisa do toque. Você geralmente usa a distância que você fez a relação magnética com a pessoa, né? Okay. Então, se você fez uma relação em certa altura, você vai mais ou menos naquela altura e vai passando a mão sobre o corpo da pessoa. Sobre os chakras. E aí, você vai supostamente sentir o que o magnetizador procura? O diferencial. Por exemplo, se está tudo quente, vai lá, quente, tem um frio, o frio é o diferente. Se está tudo frio e naquele tem um quente, o quente é o diferente. Na minha mão eu sinto um imã, como puxasse. Pode ser também. Tem gente que sente uma almofadinha, tem gente que sente ventinho, é muito comum a pessoa sentir vento, ela até olha para ver se realmente tem algum vento. Tem algumas pessoas que sentem a mão sendo atraída ao lugar. Tem gente que sente a mão, uma repulsa da mão naquele determinado ponto. E tem a gente que sente o que a gente chama de tato magnético natural. O que é? Ela sente o que o paciente sente. Então, por exemplo, se você sente uma dor de cabeça, ela sente a dor de cabeça. Se for dor do estômago, ela sente nela. Ao invés de sentir nas mãos, a sensação é no corpo. Esse tipo de tato é muito interessante, porque quando você, por exemplo, você começa a fazer o tato na pessoa e começa a sentir uma dor de estômago, e a dor do estômago é da pessoa que você está atendendo, é muito bom porque você sabe o momento que você tem que parar, porque quando a dor para em você, melhora na pessoa também. Então, esse é um tato que a gente chama de tato magnético natural, nem todo mundo tem, mas algumas pessoas têm essa sensibilidade. Como a Natália falou, aí já parte a ser uma sensibilidade maior, onde você sente o que o outro sente. Então, um dos problemas que nós temos é esse. Quando você pega um magnetizador, você tem que perguntar para ele, quanto tempo você se dedica para sentir o tato? Porque se você for lá, fazer a relação magnética, passar a mão uma vez, e aí? Pode ser que você sinta, pode ser que você não sinta, e aí? Existe um tempo adequado? Dedicar para, como você disse, os que não estão em depressão, né? 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, existe um tempo adequado? Eu faria o seguinte, como o Daniel faz, você faz o primeiro tato, aí vamos supor que você sentiu o gástrico da pessoa, mas foi bem pouquinha, tá? Eu posso optar por tratar aquele gastro e ir de novo no tato, mais uma vez, e fazer. Ou seja, você deve fazer o tato o tempo inteiro que você estiver aplicando o passe. Você faz uma vez, checa, volta com o tato lá, vê. Às vezes você conseguiu ajeitar o gástrico e deu um problema no esplênico depois que você ajeitou o gástrico, aí você já tem que ir para o esplênico. Ou seja, o meu conselho geral Por quê? Porque eu também passei por isso. Eu sofri muito com as questões do tato, porque eu também tive essa dificuldade. Eu posso dizer para vocês milhares de e-mails que eu mandava para o Jacó e falava, pelo amor de Deus, as mesmas dificuldades que os magnetizadores hoje têm e que muitas vezes mandam e-mail para mim. O que as pessoas hoje estão querendo? Elas estão querendo receitas prontas de bolo para tratar. Eu recebo muito e-mail, respondo com o maior carinho, não tem problema, de gente me perguntando, Ionara, como tratar tal doença? Como tratar tal doença?
E eu vejo que eu posso dar a minha opinião, mas o magnetizador não consegue ver que aquela doença que ele está tendo dificuldade em tratar é uma excelente oportunidade para ele desenvolver a capacidade do tato dele. E sem o tato, fica difícil. Fica complicado você fazer um diagnóstico ou você tratar alguém. Então, um magnetizador que não desenvolve o tato numa capacidade mais profunda para poder identificar se o chakra está... Pelo menos os chakras, né? Não vão nem falar dos nadis e nem dos órgãos. Pelo menos os chakras. Fica extremamente complicado dele tratar esse paciente. Fica. E aí o que acontece? Eu sei que é um processo lento, eu sei que requer dedicação, né? Para você conseguir isso, mas não existe outra forma a não ser a prática. Não tem. E é aquilo que o Daniel eu vejo com a segunda maior dificuldade, a concentração. As pessoas estão com a cabeça muito ruim. Então, aquilo que o Daniel falou, quando eu estou concentrado, eu consigo sentir. Né? Ou seja, a concentração também é um problema. Aliás, a palavra concentração é um problema. Porque você fala com a pessoa assim, concentra. Concentra. A pessoa não sabe o que é concentrar. Exatamente. Não é? O que é concentrar, Edson? Para mim, não era essa parte. Não, mas não é isso. A pessoa certa. Mas não é isso. Quando as pessoas falam com a gente assim, fulano, se concentre. O que você faz? Ficar sem pensar nada. Ok. Aí é uma... Normalmente eu pergunto, no quê? Concentra. Concentra em quê? Se você for aplicar um passe, você vai ter que falar assim, concentra. Você tem que estar concentrado, né? Só que a palavra concentrar, eu costumo dizer que ela tem um sinônimo que facilita as pessoas entenderem o que é concentração. Concentração é observação. Não fica muito melhor ainda? Fica. Não fica mais fácil a gente falar assim, observa aí, Edson. Aí fica mais fácil, né? Então é mais ou menos isso. Passa uma vaquinha, passa uma boca no Mas pensamento. Por quê? Quando você está observando alguma coisa, você geralmente pode perceber que você não está pensando. E no momento do tato magnético, não pensar é extremamente importante. É essencial, né? É essencial. Então, se você estiver, por exemplo, com 100% de atenção na sua mão e observação na sua mão, né? Porque tem gente que fecha o olho para ver o tato, não tem problema. Você pode fechar o olho e ainda ficar com a sua plena atenção na sua mão. Por exemplo, quando você estiver fazendo isso, se você optar por abrir o olho, você começa a prestar atenção também nas suas mãos e vai passando as suas mãos em cima do corpo. A plena atenção está nas mãos, tá? Aí quando você consegue passar toda a mão sobre o corpo de uma pessoa sem um pensamento vir interferir no processo, pode-se dizer que você estava concentrado. Se você não consegue fazer isso e na hora veio um pensamento e você falou assim, ai, meu Deus, tem que terminar esse passo logo. Ai, meu Deus, tem 5 lá me esperando. Ai, meu Deus, né? Houve um problema antes de eu vir. Ou você vai pensar na roupa que você tem que lavar, na vasilha que você tem que lavar, ou nas coisas que você tem que fazer depois dali. Qualquer pensamento que vier e você enganjar nesse pensamento, aí você já perdeu a concentração. Porque o pensamento, ele pode até vir, não tem problema, desde que você não não e não siga aquele pensamento ou aquela sugestão, né? Aí você né? Se você seguir, aí você já perdeu toda a sua concentração. Agora, se você observar, deixar o pensamento ir e continuar a sua observação, é uma forma de você exercitar a capacidade de concentração. Então, se você quer desenvolver o seu tato, você precisa desenvolver também a capacidade de se concentrar. Tem vários exercícios que você pode fazer.
Você pode escolher um ponto num quarto, por exemplo, e ficar olhando, ou na sala, onde você quiser, ficar olhando para aquele ponto e ver em quanto tempo você consegue observar aquele ponto. E aí vem o pensamento e você deixa o pensamento ir. Vem outro pensamento e você deixa ele ir. Porque os pensamentos, eles têm um probleminha, tá? Todos os pensamentos, eles estão famintos por atenção. A única coisa que um pensamento quer é atenção. Se você não der atenção para ele, ele se desfaz. Né? Sim. Algumas pessoas podem estar ouvindo isso, Ionara, e achar, nossa, meu Deus do céu, mas para mim dar um passe, eu tenho que ir para fazer tudo isso? Sim, para curar uma pessoa requer dedicação, concentração, requer responsabilidade, não só dentro de um passe, mas se você for trabalhar numa reunião mediúnica, não requer concentração, não ou se requer você for dedicação. enfermeiro também. Se você for um enfermeiro, um médico, uma professora, ou se você for um engenheiro, uma pessoa que trabalha na rua, limpando as ruas, se você não estiver concentrado naquele trabalho, se você não estiver ligado àquele trabalho, você não vai poder fazê-lo de uma maneira que ele tem que ser feito, ou às vezes, até acontecer um acidente. Vai cometer vários erros, né? Imagine você no seu trabalho sem se concentrar no seu trabalho. Exato. O quanto de engano. Qualquer que seja ele. Se você não estiver ali dedicado, observando o trabalho e concentrado naquele trabalho, você vai cometer erros. Não vai ser o mesmo trabalho. O problema é a gente achar que por ser um trabalho voluntário, ele não requer a dedicação que um outro trabalho deveria ter. E técnicas, né? Porque, desculpa, Edson, porque tudo requer técnicas, né? E o trabalho com a energia também requer técnicas. Técnica, estudo, preparo, dedicação. Exatamente. Certo? Sacrifício. Ionara, eu tenho uma pergunta para fazer. Você não acha isso que todo mundo, eu penso que é contra o magnetismo, pensa? Se você vai passando a mão com articulação, é como que antigamente tinha nas religiões a vela. A vela, você coloca a vela para pedir, para dar uma oferta a Deus para te dar algo. Não passar da mão ali, não é isso que está mais ou menos assim? Não, Edson, você imagina... Não é um ritual. Você imagina... Exatamente, não é um ritual, é uma técnica. Exatamente. Ok, tem um exemplo muito fácil que você pode pegar, Edson, é o seguinte, qualquer problemas qualquer lei da física, você vai precisar de trabalhar com a velocidade, né? Dependendo da velocidade, maior o impacto ou não, né? Por isso que você vê um acidente de um carro que está a 10 por hora a 100 por hora, os impactos são completamente diferentes, ou seja, a velocidade importa e muito, né? Conta e muito. Então, tem a gente está meio fora do tema, mas já que você perguntou, eu vou responder. Tem um exemplo que o Jacó próprio dá no livro Manual do Passista, que é o exemplo da peneira. Né? Fisicamente, se você pega uma peneira cheia de areia e você fica com ela na mão, parada, o que acontece? A areia passando. Ela vai saindo bem e devagarzinho. o que acontece quando você balança ela? Se você chacoalhar, ela vai ficar vai só as muito mais pedras. rápido. Ela sai toda, entendeu? Ou seja, a velocidade é algo que importa. Então, tudo na vida existem leis que regem. E a energia não é o contrário. A energia também tem leis que regem os parâmetros energéticos. Nós, como magnetizadores, temos que aprender quais são essas leis. A gente já sabe de algumas, né? Umas se você passar a mão rápido, você está fazendo como a peneira, você está dispersando o fluido, a concentração energética, reequilibrando, distribuindo os fluidos, ou seja, tem várias funções. E se você parar a mão, é outro efeito. Então, se você passa a sua mão com velocidade, ou seja, aí entra a velocidade e entra a distância, né? Então, que é o tato, as diferentes. Não, o tato é diferente, isso aí é uma técnica. Okay. O tato, você geralmente
passa ele mais devagar, a mão mais devagar, porque você precisa de atenção. Quando você desenvolve o seu tato e o seu tato começa a ficar mais aguçado, eu, por exemplo, hoje, eu consigo perceber pelo tato no longitudinal. Na rapidez do longitudinal, se tem algum chakra ali que Está descompensado. está descompensado, eu sinto no longitudinal. Você não precisa mais fazer. Eu faço ainda o tato, porque o que acontece com o tato? Até hoje eu sinto diferenças no meu tato. Por exemplo, tem o tato da intuição. Você está fazendo isso? Há 15 anos. Ok. Tem um tato, por exemplo, que é muito interessante da gente conversar sobre ele, que é o tato da intuição. Muitos magnetizadores têm isso. Inclusive, o Jacó me falou sobre isso. Ele também tem um tato da intuição. Ou seja, quando ele está passando a mão, ele já é intuído, né? De que existe um problema ali. Eu sei que é ali. Não me pergunte por quê, mas é ali que eu sei que existe um problema. Então, existe muito esse tato que vem para você através de um pensamento e diz, é o fígado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, não é a mão só que sente o diferente. Existe a questão que pode vir através de um pensamento. Agora, pode ser também, o que a gente acha? Que a intuição é porque veio dos espíritos. Não necessariamente. É um conjunto de técnicas que você vai desenvolvendo ao decorrer do tempo. Né? Exato, mas imagine o seguinte, que eu vou passando a mão em você, aí de repente eu falo assim, é o fígado. Me veio um pensamento, seja, é um fígado. Esse pensamento não necessariamente vem dos espíritos. Pode ser Com certeza. Pode ser uma forma que eu estou sentindo aquilo, uma sensibilidade à forma que ele vem. Anímica. Anímica. Então, isso pode acontecer também. Agora, o que não pode acontecer é um misticismo de você achar que é os espíritos que estão falando para você aonde que está o problema que você deve trabalhar. É muito interessante você tocar nesse ponto, Ionara, que eu acho que já está na hora realmente das pessoas entenderem que por mais que, como diz Kardec, que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs, magnetismo é uma coisa e espiritismo é outra. São irmãs, mas não são a mesma coisa. Do mesmo jeito, quando um médico está fazendo uma cirurgia, ele pode ter uma intuição de falar, meu Deus, deixa eu olhar essa válvula aqui, porque tá alguma coisa, o aparelho tá pitando, a pessoa tá perdendo a pressão arterial, onde é que tá o problema? Ninguém acha? Talvez seja aqui. Um corredor, né? Fórmula 1. O cara tá correndo, ele pode ter uma intuição, eu vou reduzir aqui, porque... Isso acontece em todas as profissões. Isso vem dele, da experiência exatamente. dele. Acontece comigo no ar-condicionado. Exato. É isso, e as pessoas, está na hora já das pessoas entenderem isso, quão profissional e importante é o magnetismo. E não tem a ver com o espírito. Porque o que acontece? As pessoas, quando começam com isso, elas começam a achar assim, o espírito mandou eu fazer de baixo para cima. E aí? O espírito mandou eu fazer sentido anti-horário. O espírito me disse que é aqui. E aí, não estou dizendo que o espírito não pode dizer. Entenda isso, gente. O espírito pode ser que você está na hora e você receba uma intuição. Então, vai lá e cheque a intuição. Confirme contato. Confirme usando a sua mão. Porque se for mesmo ali o fígado mesmo, talvez você vai sentir um calorzinho diferente ou alguma coisa diferente. Mas entenda que os espíritos sabem que você precisa desenvolver a sua capacidade como magnetizador. Você precisa desenvolver essa habilidade para cada dia se tornar uma pessoa mais eficiente naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer. Então, se você ficar toda hora só dependendo do espírito vir te dizer o que é que você está sentindo, e quando você estiver no mundo espiritual? Que você for um magnetizador do mundo espiritual, quem é que vai te dizer, olha o baço dela, né? Por quê? Porque você não desenvolveu a capacidade de olhar por você mesmo e sentir por você, porque isso é uma lei da natureza. Se você é uma pessoa que tem a capacidade, que está predisposto a doar alguma coisa, e existe ali um corpo carente, você vai sentir, porque faz parte da lei da natureza. Você vai sentir.
Imagine que legal isso. Imagine que você se posicione em cima, perto de uma pessoa, e aquela pessoa estava com uma carência muito grande em algum dos chakras, por exemplo. E aí você se posicione para ajudar. Quer dizer, aquele chakra, naquele momento, ele vai querer sugar. Ele sabe porque ele está precisando. A natureza funciona dessa forma. Nós damos, doamos e recebemos e trocamos energias o tempo inteiro. Isso é da coisa. Pensando desse jeito, né, algumas pessoas podem achar que seja difícil desenvolver o tato, mas se o magnetizador trabalha toda semana, dando 2, 3, 4 passes, eu acho que não vai levar muito tempo para ele desenvolver essa técnica, não. Se ele for uma pessoa aplicada e responsável. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse ponto que a gente estava falando agora, sobre a confusão, às vezes, né, da mediunidade com o magnetismo, né? Eles não são a mesma coisa, tem muito pouco a ver, se é que tem alguma coisa, né? Para as pessoas que não conhecem muito, acho que é bom ressaltar que você não precisa ter nenhum tipo de mediunidade para ser magnetizador. Alguns médiums podem utilizar da mediunidade para auxiliar num passe, mas isso não é um requerimento. Né? Não é. E uma coisa é que o magnetizador, eu falo com meus magnetizadores, Daniel sabe, eu falo com vocês, gente, magnetizador, hoje em dia, ele é um pesquisador. Porque nós perdemos muito da ciência do magnetismo e nós precisamos reencontrar esses métodos, essa forma de cura. E ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um investigador, ele está ali para descobrir onde é que está o problema. Então, faça o tato 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, gaste o seu tempo, respire fundo, tente, observe. Outro problema, tá, Natália, que eu vou falar com vocês, que eu acho que é um problema que atrapalha no tato magnético, é você começar a magnetizar como se você fosse um robô, é você começar a magnetizar no piloto automático, aonde você movimenta as suas mãos, mas você não tem sentimento, né? Você não tem concentração, e aí você fica lá passando a mão, literalmente causando ventinho, porque você não está colocando a dedicação que você que deveria ter. Então, o que acontece? Você começa a aplicar passe, aí na primeira semana, segunda semana, terceira semana, você está cheio de disposição, você está encantado com aquilo. Aí passa 3, 4 meses, é normal, o encanto vai diminuindo, né? E aí está você e seu paciente. E aí, como é que você vai fazer para se manter motivado? Para que você consiga manter a mentalidade e o sentimento de um pesquisador e de uma pessoa que está buscando descobrir algo novo, né? Então você tem que fazer algo para se manter motivado. E uma das coisas quando você passa para o piloto automático, a primeira coisa que vai para o Beleléu é o seu tato magnético. Porque você não está colocando ali a dedicação que você deveria estar colocando. E aí do tato magnético vai. Então você vê magnetizadores que magnetizam há anos e ainda não tem o tato. Aí quando você vai perguntar para ele, mas por que você não está? Você está realmente com o espírito interessado, fazendo várias vezes. Aí você vê, não, aí eu faço só uma vez, aí eu acho que eu senti aquilo, aí pronto, acabou, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um problema grave. É um problema grave. Porque o magnetismo é uma experiência, não é um processo mental. Você tem que ter uma total entrega naquele momento. Agora, você não pode, por exemplo, deixar de aplicar passe porque você não está conseguindo essa entrega. Porque o que você tem que fazer não é deixar de dar passe porque você não está conseguindo experimentar o magnetismo. Você tem que arrumar técnicas e maneiras de conseguir isso, ao invés de querer abandonar. Né? Porque não é uma coisa fácil de fazer. É uma coisa que você realmente tem que se dedicar para ter os resultados que os magnetizadores do passado tinham. A dedicação deles eram enormes.
né? E falta isso. Outro ponto que eu quero colocar do tato é que quando eu comecei com o tato magnético, eu sentia temperaturas, era diferente, eu sentia quente, frio, era assim que eu sentia. E um belo dia eu fui aplicar passe, fui observar minha mão e daí meu dedo começou a mexer. Então hoje eu tenho uma característica do dedo que mexe. Mas o meu tato hoje, eu posso dizer, não é só o dedo mexer, porque agora eu já passei por um outro passo. Outra etapa já, né? Outra etapa. Uma cobrinha. O meu dedo faz isso ainda. Se eu colocar aqui, ele faz. Mas quando eu estou sentindo longitudinal, por exemplo, quando eu falo com vocês que eu consigo sentir o tato fazendo uma movimentação rápida do longitudinal, ele vem através de dor. Então, a minha mão dói. E aí, quando ela começa a doer, eu começo a observar onde é que eu estou passando a mão e ela está doendo. Que dói. No momento que ela dói. Aí eu vou e falo, é aqui. É aqui que tem algo. Aí eu faço um tato mais aprofundado naquela região. E quando eu sinto a minha mão doer, é engraçado porque eu sinto que quando ela dói, eu sei que é algo mais grave do que quando ela treme. Ou seja, é um aprofundamento do tato. E eu acredito que eu tenho ainda muito que aprender. Eu tenho ainda muito o que descobrir. Quanto mais você desenvolve, mais você se autocapacita. E com o treino, né? Com o tempo. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela me falou que o tato dela é o seguinte, que ela começa a passar a mão em cima da pessoa, até a Shirley Mello. O tato dela é surpreendente. Ela passa a mão assim, e quando o órgão ou o chakra que está passando por algum problema, ela enxerga ele como se fosse um 3D na cabeça dela. Aí forma o órgão inteiro 3D na cabeça dela. Olha que maravilha isso. Eu falei, nossa, que interessante. Ou seja, é uma forma, uma coisa que ela desenvolveu que é dela. Eu não uso muito visualização, porque a minha capacidade de visualização não é muito boa. Já aconteceram algumas vezes de eu conseguir da visão vir sem eu forçar, e foi uma visão, veio e apagou de algo que eu tinha que fazer. Então, coisas fantásticas podem acontecer quando você tenta desenvolver o tato, né? Eu, uma das pessoas que eu acho que tem um tato fenomenal, para mim, é o Jacomelo e João, que trabalha com o Jacó. E João uma vez me disse, Ionara, eu não tinha tato nenhum. Eu fui desenvolvendo, foi através do exercício que eu consegui. Trabalhando 1 a 2 vezes por semana, 4, 5 Se assiste 3, 4, ali quer dizer que são oportunidades para você Cada paciente desenvolver. Que passa ali na sua maca é uma oportunidade de você desenvolver E isso. uma coisa, e um conselho que eu dou em relação a desenvolver o seu tato é o seguinte, se você sente quente ou frio, por exemplo, que é o mais comum é a temperatura. Que é a primeira sensibilidade que nós temos em relação à temperatura. Continue observando e não se prenda muito apenas à temperatura. Observe bastante, que pode ser que de um dia para o outro você sinta a temperatura e mais algo a mais, que vai te levar para um outro nível do tato magnético, ao ponto de você conseguir realmente ser, eu não me coloco ainda nesse nível, mas se você vê um João ou um Jacó fazendo o tato magnético, você vê que eles são realmente verdadeiros scanners, que eles realmente têm detalhes exatos de onde está o problema e o que acontece, e é assim, simplesmente fenomenal o trabalho, né? Então, Ionara, mas em palestra pública, por exemplo, como é que funciona e demora um pouco mais para chegar no tato, né? E como que isso funciona? Uai, quando você dá passe na palestra pública, é isso que você está perguntando? Exatamente. A palestra você pública... Você não tem muito tempo para desenvolver o tato. Na verdade, não é que demora mais, é o contrário, né? Não demora. Não demora. Você numa palestra pública, na verdade, você tem o quê? 3, 4 minutos para aplicar um passe? Exato. Então, aí, eu recomendo o seguinte, que eu acho, aqui na nossa casa, a gente fala o seguinte, passe público é mini TDM1.
Ok. A gente só dispersa e dispersa o esplênico, por o esplênico ser um chakra que sustenta o fígado, que tem um trabalho importantíssimo de distribuição da energia. de elementos para o corpo e o esplênico também, eu acredito que ele tem esse trabalho de distribuição. Então, a melhor coisa que você pode fazer em 3 minutos é ajustar os chakras da pessoa e dar uma dispersada no esplênico para poder ajudar, né, a pessoa. Porque uma pessoa realmente com problema, não tem como você desenvolver tato aplicando um passe de Ou 3, tratar a de pessoa. 3, 4, até 5 minutos. Né? Até 5 minutos. Os exemplos que nós estamos dando são passes, tratamento para pessoas que têm realmente algum problema, e são passes acima de 20 minutos. No mínimo, do mínimo 20 minutos. Tá? Porque aí dá tempo de você sentir. O ideal seria 30, 40, depende do potencial do magnetizador. Realmente, é interessante quando você estava falando, só para a gente finalizar, eu queria fazer uma comparação que me veio. Eu gosto muito de música, né? E eu sempre estou ligada com música, apesar de não fazer parte da minha vida. Mas conforme você foi comentando da questão do tato magnético, do desenvolvimento, é uma excelente comparação. Se você pegar um músico, a pessoa que aprendeu música no começo e depois veio a ser um compositor, é exatamente isso. Ele vai aprendendo nota por nota. Dó, ré, mi, fá. E com o tempo ele vai desenvolvendo, ele aprende. Primeiro ele aprende a música de alguém que já está pronta. Mas para ele um dia vir a ser um compositor, ele tem que estudar, ele tem que desenvolver. E ele tem que aprender por ele mesmo a colocar aquelas notas juntas e fazer algo novo. O trabalho de magnetizador, principalmente em relação ao tratamento magnético, é isso. É você pegar uma técnica que já foi esquecida, que está sendo recuperada, e você, por você mesmo, você aprendendo as notas, você aprendendo a relação, você pode, por você mesma, com dedicação, com estudo e com treinamento, vir a compor a sua própria história, vir a compor a sua própria música, né, dentro do magnetismo, a compor a sua técnica. Então, realmente, é um trabalho magnífico, é uma ciência maravilhosa, e que vale muito a pena a gente continuar cada vez mais estudando. Estamos aí no episódio 8, acho? 8. Fizemos 8, né, Edson? E vamos continuar sempre que for possível, porque realmente é um trabalho maravilhoso que vale a pena estar divulgando cada vez mais. E eu quero, mais uma vez, então, agradecer, Ionara, pela sua presença, pela sua participação, sempre se dedicando a essa ciência junto à nossa casa. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Agradeço também ao Luíde pela participação. Muito obrigada, Luíde. Prazer é todo nosso. Daniel, obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigado. E, como sempre, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só entrar em contato com a gente na rede social. A nossa casa tem uma página no Facebook, né, o facebook.com/Broward Spirit Society. Ou também vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, podcastbss@gmail.com. Vamos ficando por aqui. Eu sou a Natália Mota. Eu sou Edson Filho. E até a próxima.